A campainha tocou às 11 da manhã e Isabela Monteiro não se levantou para abrir. Ela estava sentada na beira da cama, com uma mala aberta no chão e roupas espalhadas por cima do colchão. O closet escancarado como uma boca que acabou de cuspir tudo que era dela. As malas tinham chegado 2 dias antes, ainda com o lacre de uma viagem que nunca aconteceu. Agora serviam para outra coisa. A campainha tocou de novo, 3 vezes firme, como quem sabe que o barulho vai chegar. Isabela. A voz de Vera Drummond vinha da porta do quarto, já aberta. Vera não batia. Nunca tinha batido desde o primeiro dia que Isabela entrou naquela casa como nora. Você vai deixar sua mãe esperando do lado de fora? Não é minha mãe. Isabela disse, sem levantar a cabeça. É minha, e essa ainda é a casa dela. Vera entrou sem ser convidada, andou até a janela e olhou lá para baixo. Tá vendo? Ela trouxe aquela mulher. Isabela levantou então. Não por querer, mas porque o estômago deu uma virada involuntária e o corpo obedeceu antes que a cabeça mandasse. Ela foi até a janela e olhou. Dulce Drummond estava no portão, com a mão apoiada no braço de uma mulher que Isabela conhecia bem. Cabelo liso, sorriso largo, a bolsa de couro vermelho que a Isabela já tinha visto em pelo menos 4 fotos no celular do Renato. Camila Fontes. Ela vai entrar, Vera disse, com a voz de quem já decidiu tudo. E você vai fazer as malas hoje. Isabela se virou para a sogra. Vera Drummond tinha 62 anos, o cabelo curto e bem posto. Os ternos caros que ela usava mesmo dentro de casa como se a vida toda fosse uma reunião. Era a mulher que tinha sido dona da mansão antes de Dulce, que tinha sido a força motriz da família Drummond por 30 anos, e que agora, com o irmão mais novo do marido morto há 2 anos, tinha se tornado exatamente o que sempre quis ser, o único eixo que sobrou em pé. Renato não pediu para eu ir embora, Isabela disse. Renato não precisa pedir, eu estou pedindo. O senhor não pediu? Vera disse, e não era pergunta. Não sou a senhora, Isabela respondeu. E enquanto meu nome estiver neste documento, ela pegou uma folha da mesa de cabeceira, um papel dobrado em 3 que ela tinha guardado há meses dentro do forro de uma bolsa. Eu não vou a lugar nenhum. Vera olhou para o papel sem se aproximar. Que documento é esse? A escritura da ala leste, Isabela disse. A que foi deixada para mim pelo Eduardo Drummond antes de ele morrer. O silêncio que se abriu não foi um silêncio comum. Foi do tipo que empurra o ar para fora do cômodo. Vera ficou muito quieta por 3 segundos e Isabela viu alguma coisa passar pelo rosto da sogra, algo que ela ainda não sabia nomear direito, mas que tinha gosto de reconhecimento. Como se aquela folha fosse um fantasma que Vera já tinha esperado aparecer um dia. Isso é mentira, Vera disse por fim. A campainha está tocando, Isabela respondeu. A senhora não vai abrir para Dulce? Dulce Drummond tinha 70 anos e andava como se o chão fosse dela, o que tecnicamente até uns anos atrás tinha sido. Ela era a matriarca da família pelo sangue e pelo temperamento, tinha enterrado um marido e sobrevivido a 2 escândalos financeiros sem perder uma única joia. Quando entrou na sala grande, olhou ao redor com aquele olhar de inventário que Isabela já tinha aprendido a reconhecer nos primeiros meses de casamento. Camila entrou atrás dela. Mais nova uns 15 anos do que Dulce, mais nova uns 10 do que o Renato, sorrindo com aquela boca de verniz vermelho que combinava com a bolsa. Ela tinha o jeito de quem foi ensinada que o mundo ia abrir caminho se ela sorrisse do jeito certo. Renato não está aqui, Vera disse. Não era recepção, era aviso. Eu sei, Dulce respondeu. Vim falar com a Isabela. Isabela desceu as escadas sem pressa. Ela não estava com roupa de receber visita, mas não estava de pijama também, e isso era o suficiente. Jeans escuro, uma blusa branca, o cabelo preso de qualquer jeito. Ela tinha aprendido, nesses 3 anos de casada, que a primeira coisa que qualquer mulher nessa família avaliava quando você entrava num cômodo era sua aparência, e a segunda coisa era se você parecia ou não com medo. Ela não ia parecer com medo. Dona Dulce, ela cumprimentou. Não estendeu a mão. Dulce não ofereceu a dela também. Você sabe por que eu vim. Tenho uma ideia. Camila vai ficar na casa a partir de amanhã. Ela vai ocupar o quarto de hóspedes da ala norte. Dulce disse isso com a simplicidade de quem está mudando a arrumação de uma móvel, não desalojando uma nora. Seria mais fácil para todo mundo se você terminasse de fazer as malas hoje. Camila ficou do lado de Dulce, quieta,
com aquele sorriso ainda no lugar. Isabela olhou para ela por um momento mais longo do que o necessário. Você já esteve aqui antes, Isabela disse para Camila. Não era acusação, era observação. O sorriso de Camila não saiu, mas ficou menor. Conheço a família há muito tempo. Eu sei, Isabela disse. Você foi ao aniversário de 70 anos do Eduardo. Eu vi sua foto no álbum. Você estava de verde. Ela pausou. Na foto ao lado da Vera. Vera se mexeu levemente onde estava parada. Isso não vem ao caso agora, Dulce disse, mais firme. Tô só sendo simpática, Isabela disse. Afinal, se a Camila vai ficar aqui, eu devia pelo menos saber quem ela é. Faz quanto tempo que o Renato e ela se conhecem, Dona Dulce? O silêncio voltou, mas desta vez foi diferente. Foi o tipo de silêncio de quem sabe que a pergunta tem dente. Renato vai explicar tudo quando chegar, Vera interveio. Que bom, porque eu tenho algumas coisas para explicar também. Isabela sorriu, e era um sorriso pequeno, sem calor, o tipo que ela tinha passado 2 anos aprendendo a fazer nessa família. Mas até lá, a Camila pode ficar no quarto de hóspedes da ala norte. É que a ala leste, ela pausou, não vai estar disponível. Dulce franziu o senho. Que ala leste? A que fica do lado do jardim de inverno. Com aquela varanda de pedra que o Eduardo mandou reformar em 2018. Isabela tirou a folha dobrada do bolso do jeans e colocou sobre a mesa de centro. Essa aqui é a escritura. Meu nome está no 3º parágrafo. Dulce se abaixou devagar, pegou o papel, leu. Vera foi até ela e leu por cima do ombro. Camila ficou onde estava, mas o sorriso finalmente sumiu. Dulce ergueu os olhos para o papel e os abaixou de volta 3 vezes. Quando ela levantou a cabeça para olhar para Isabela, havia ali alguma coisa que não estava antes. Não era respeito. Ainda não era isso. Era mais próximo de cautela. Eduardo não me disse nada sobre isso, Dulce disse. Eu sei, Isabela respondeu. Ele disse que não ia dizer. Renato Drummond chegou às 6 da tarde, de terno, com o nó da gravata frouxo do jeito que ele sempre ficava quando o dia tinha sido longo. Ele era bonito do jeito que dinheiro ajuda a ser bonito, alto, ombros largos, aquele sorriso que ele usava em fotos e que chegava antes dele em qualquer reunião. Isabela tinha se apaixonado por aquele sorriso há 4 anos. Nos últimos 6 meses, ela tinha aprendido a ver o que ficava embaixo dele. Ele parou na sala quando viu a cena, a mãe sentada no sofá grande, a avó de pé perto da janela, Camila numa poltrona separada e Isabela na cadeira de frente para a porta, como se tivesse esperado por aquela entrada. Ela tinha. Que aconteceu? Renato perguntou. Sua avó veio me pedir para ir embora, Isabela disse, e trouxe a Camila. Renato olhou para Dulce. Depois olhou para Camila, e foi esse olhar, esse meio segundo de hesitação antes de ele desviar os olhos, que confirmou para Isabela o que ela já sabia há muito tempo, mas precisava ver uma última vez. Isabela, Renato começou. Eu não vou embora, ela disse. Não hoje. Ninguém está pedindo. A sua avó pediu, a sua mãe pediu. Ela levantou da cadeira, devagar. Eu entendo que vocês queriam que eu fosse embora antes de você chegar, para você não precisar fazer essa parte. Mas eu não fui. Renato jogou a pasta no sofá. Isso não é o que você está pensando. O que eu estou pensando? Que eu trouxe ela para cá. Eu não trouxe. Foi a vovó quem... Eu sei quem trouxe, Isabela disse. Mas você sabia que ela vinha. Você sabia hoje de manhã quando saiu. Ele não negou. Esse era o tipo de homem que ele era. Quando não podia negar, ficava quieto. Eu preciso falar com você na particular, ele disse por fim. Pode falar aqui. Isabela. Pode falar aqui, ela repetiu. A sua família está toda presente, inclusive a Camila. Me parece o momento adequado. Vera se levantou. Renato, ela mostrou um documento que diz que a ala leste... Eu sei o que o documento diz, Renato respondeu. E havia no tom dele algo que Isabela não tinha esperado. Algo que soava quase como cansaço, não irritação. Eu sabia desde o início. A sala ficou em silêncio. Dulce virou a cabeça para ele. O avô me contou antes de morrer, Renato continuou, que ele tinha deixado a ala leste para Isabela, que era a vontade dele. E você não me disse? Dulce perguntou. Não era para dizer. Renato foi até a janela, ficou de costas para a sala por um momento. Era para respeitar. Que é diferente. O que se seguiu foi a conversa mais estranha que Isabela tinha presenciado em 3 anos naquela família. Dulce e Renato falando em subtom sobre Eduardo, sobre o que o velho tinha feito e não tinha feito,
sobre o testamento que todo mundo tinha lido e as partes que não estavam nele. Vera ficou de pé, os braços cruzados, o rosto fechado da mulher que percebe que a sala virou de lugar. Camila ficou quieta e dessa vez Isabela entendeu que aquele silêncio não era sutileza, era confusão. Camila não sabia do documento. Isso era um detalhe que Isabela guardou com cuidado. Eu quero que a Camila durma na ala norte hoje, Dulce disse por fim, como se estivesse concedendo algo. Amanhã a gente conversa sobre o resto. Tudo bem, Isabela disse. Renato olhou. Havia alguma coisa nos olhos dele que ela não soube decifrar, qualquer coisa que ficava no meio do caminho entre culpa e alívio. Você não vai para o seu quarto? Ele perguntou baixo, quando as duas mais velhas saíram. Camila ainda estava na poltrona. Já vou, Isabela disse. Só estava esperando você chegar. Nessa noite, depois que a casa ficou quieta, Isabela sentou na escrivaninha do quarto e abriu o notebook. A conexão estava boa. Ela abriu o histórico de mensagens que ela tinha copiado 3 semanas atrás, antes de trocar o número, e ficou olhando para as datas. A primeira mensagem de Renato para Camila que ela tinha encontrado era de 1 ano e 2 meses atrás. A última era de 11 dias antes de Dulce aparecer na porta com a bolsa vermelha. O que Isabela ainda não sabia. O que ninguém na casa sabia ainda era que não era Renato quem tinha combinado a visita de Camila para aquele dia. Era Vera. E Vera tinha combinado por uma razão que não tinha nada a ver com proteger o casamento do filho. Tinha a ver com o que estava embaixo daquele casamento, enterrado nas mesmas camadas de escrituras e testamentos que o Eduardo tinha deixado como armadilha para o futuro e que Vera passara 2 anos tentando desfazer antes que Isabela soubesse procurar. O Eduardo Drummond tinha sido um homem de muitos silêncios e poucos erros. Quando ele morreu 2 anos antes, com 78 anos e um testamento de 46 páginas, todo mundo na família tinha lido as partes que esperava ler e ignorado o resto. Dulce ficou com a casa principal. Renato ficou com a participação majoritária da Drummond Participações. Vera recebeu uma quantia que era generosa sem ser excessiva, e os advogados da família passaram os 3 meses seguintes, redistribuindo cotas e assinando papéis. Ninguém releu o testamento inteiro depois. Esse foi o erro. Eduardo tinha uma frase que ele dizia para o Renato desde que o neto tinha uns 12 anos. O segredo não é esconder, é deixar na vista de quem não sabe o que está olhando. Renato tinha achado filosófico. Só depois de adulto, depois de passar anos ao lado do avô em salas de reunião, é que ele tinha entendido que não era filosofia, era método. A ala leste da mansão tinha sido construída em 1992, quando Eduardo reformou a casa pela 2ª vez. Tinha 3 quartos, uma biblioteca que dava para o jardim de inverno e uma varanda de pedra que o Eduardo adorava usar de tarde. Durante 30 anos, ninguém na família tinha morado lá, mas ninguém tinha vendido também, que era a parte importante. Isabela tinha descoberto o documento por acidente, 2 anos depois do casamento, quando ajudava a catalogar papéis do Eduardo a pedido de Renato. A escritura estava entre outros documentos, numa caixa marcada como arquivo morto, o tipo que as pessoas guardam porque não sabem o que jogar fora. O nome de Isabela estava ali, numa assinatura que Eduardo tinha feito 6 meses antes de morrer, com firma reconhecida e tudo, e uma nota manuscrita no verso. Ela vai saber o que fazer. Confio nisso. Isabela tinha dobrado o papel e guardado na bolsa sem dizer para ninguém. Ela não sabia ainda por que o Eduardo tinha feito aquilo. Mas sabia uma coisa. Um homem que passa a vida colocando segredos na vista de quem não sabe o que está olhando não assina uma escritura do nada. Havia alguma coisa que ela deveria descobrir. Dali por diante, os dias na mansão adquiriram uma tensão que era quase geométrica, do tipo que pode ser medida pelo espaço que as pessoas deixam entre si quando passam no corredor. Vera e Isabela se evitavam com cortesia cirúrgica. Dulce passava as manhãs na ala norte com Camila. Tomavam café juntas na varanda, conversavam baixo. Renato saía cedo e voltava tarde, e quando chegava ia direto para um dos escritórios do andar de cima. Camila, surpreendentemente, não tentava ocupar espaço. Isabela observou isso por 3 dias antes de entender. Camila não estava ali como vitoriosa. Ela estava ali como peça, e ela provavelmente sabia disso.
A mulher que sorria com a bolsa vermelha na chegada, 2 dias depois andava pela casa com os olhos levemente abaixados, tomava o café que a dama de companhia de Dulce trazia sem comentar, e ficava ao lado da velha com a dedicação controlada de alguém que aprendeu exatamente até onde pode ir. Na quarta noite, Isabela desceu às 11 para pegar água e encontrou Camila sentada na cozinha, de pijama, com as mãos em volta de uma xícara de chá que já devia estar fria. Camila olhou para ela. Você quer que eu vá embora, Camila disse. Era uma afirmação, não pergunta. Agora não, Isabela disse, e foi pegar o copo d'água. Mas você sabia que eu ia? Camila demorou um pouco para responder. Eu sabia que ia ser mais complicado do que a Dulce disse. Ela disse que ia ser simples. Ela disse que você ia entender a situação. Isabela encheu o copo, virou de costas para a torneira, ficou olhando para Camila por um momento. Quanto tempo você e o Renato? Não é o que a Vera te disse que é, Camila interrompeu. O tom não era defensivo, era cansado. A Vera não me disse nada sobre isso, então alguém vai dizer. Camila olhou para o chá. Sempre alguém diz. A versão que mais convém. Isabela ficou quieta. Eu conheci o Renato antes de você, Camila disse. 6 anos antes. Mas a gente terminou antes de ele te conhecer. Ela levantou os olhos. O que tem entre nós agora é a Dulce tentando consertar uma coisa que ela acha que errou. Não é o Renato. Isabela deixou o copo em cima da pia. Você tá aqui porque a Dulce quer você aqui. Tô aqui porque não soube dizer não para uma mulher de 70 anos que me ligou chorando. Camila fez um gesto levemente exasperado, que é um tipo de manipulação sofisticada demais para eu me defender. Isabela olhou para ela por mais um segundo. Depois disse, boa noite, e saiu da cozinha. Ela subiu as escadas com o copo d'água e a cabeça cheia de uma nova pergunta que ela ainda não sabia formular direito. Se Camila era peça, de que jogo exatamente? Na manhã seguinte, enquanto Vera estava numa ligação no escritório, Isabela entrou na biblioteca da ala leste. Era a primeira vez que ela usava o espaço como seu. Até então tinha evitado, com aquele instinto de não afirmar posse prematuramente. Mas agora ela caminhou até a janela, abriu as persianas, deixou a luz entrar e foi até a estante que ficava na parede do fundo. A biblioteca tinha livros de negócios, história, alguns de direito e uma fileira de agendas de couro preto que eram do Eduardo. A Isabela pegou a mais recente, de 2 anos antes, o último ano do velho. Folheou devagar. Eduardo tinha letra miúda, organizada, a letra de quem foi criado num tempo em que escrever bem era uma habilidade social. As entradas eram curtas, quase telegráficas, reuniões, notas de advogado, lembretes de aniversário. Mas em março, 4 meses antes de morrer, havia uma entrada diferente. V ainda não sabe, acho melhor assim. O que ela não sabe não pode usar. Já falei com Brandão sobre aí. Ela vai receber o que é justo quando chegar a hora. Espero que ela seja esperta o suficiente para saber o que fazer. R não vai entender de primeiro, vai entender depois. Isabela ficou olhando para as iniciais por um longo tempo. Vó era Vera. I era ela. R era Renato. E Brandão era o advogado da família, que morreu 8 meses depois do Eduardo, de infarto, sem deixar nenhum sócio que conhecesse os detalhes dos acordos particulares do velho. Ela dobrou a agenda com cuidado, colocou-o debaixo do braço, foi até a janela e olhou para o jardim de inverno lá embaixo. As orquídeas estavam florescendo. O Eduardo tinha plantado aquelas orquídeas. Ela estava começando a entender alguma coisa. Ainda não tudo, mas o suficiente para saber que a escritura da ala leste não era presente. Era chave. A pergunta era, chave de quê? Renato a encontrou saindo da biblioteca naquela tarde. Ele parou. Olhou para o livro embaixo do braço dela. Olhou para ela. Você está lendo as agendas do avô, ele disse. Não era acusação, era reconhecimento. Tô, ela confirmou. Ele encostou no batente da porta. Achou alguma coisa interessante, várias. Ela esperou. Você sabia que o Eduardo tinha um acordo com o Brandão sobre mim? Renato ficou quieto por um momento. Eu sabia que tinha alguma coisa. Não sabia o quê. Ele pausou. Mas eu acho que a minha mãe sabe. Eu acho que sim também. Eles se olharam. Era a primeira conversa direta que tinham em dias, sem mediação de outros presentes, sem o volume de polidez que os dois tinham aprendido a usar quando a situação ficava clara demais. Renato, Isabela disse, e o nome saiu com mais peso do que ela pretendia. O que a sua avó quer de verdade? Não a Camila.
Não a ala leste. O que a Dulce quer? Ele respondeu sem hesitar, que foi a coisa mais honesta que ele tinha feito em semanas. Ela quer que a Drummond Participações fique dentro da família, sangue. Ele pausou. Ela acha que você não é exatamente o que parece. Isabela olhou para ele por um tempo longo. E o que eu pareço? Ele não respondeu. Mas havia no silêncio dele a resposta que ela precisava. Ele não sabia o que ela parecia, porque não sabia o que estava por baixo. Assim como ela não sabia completamente quem ela era para aquela família até ler a letra miúda do Eduardo numa agenda de 2 anos atrás. Tá bom, ela disse, e passou por ele no corredor. 2 dias depois, Vera pediu para conversar com Isabela na sala de jantar, sozinhas. Trouxe café. Isso era sinal de que ia ser longa. Eu sei que não foi fácil para você esses dias, Vera começou. Isabela não disse nada. A Dulce é impulsiva. Ela tomou uma decisão sem consultar ninguém, e isso trouxe uma situação que eu não aprovei. Vera colocou a xícara com cuidado. Mas há algumas coisas que eu preciso que você entenda. Pode falar. A empresa não pode ir para fora da família. É a vontade do Eduardo, é a vontade da Dulce, e foi sempre a minha vontade. Vera juntou as mãos sobre a mesa. Quando Renato se casou com você, nós não sabíamos certas coisas. Sobre sua família. Isabela levantou os olhos. Que coisas? Sobre quem era seu pai. O café estava quente, mas Isabela sentiu um frio na nuca. Meu pai era Pedro Monteiro, ela disse, cuidadosa. Faleceu quando eu tinha 12 anos. Sim, Vera olhou. Mas Pedro Monteiro tinha um sócio, antes de abrir o negócio próprio. Um sócio que aportou o capital inicial. Isabela esperou. Eduardo Drummond foi sócio do seu pai por 2 anos, antes de você nascer, Vera disse. E esse vínculo nunca foi documentado publicamente, mas havia um acordo entre eles que ela parou, recolheu alguma coisa. Que eu pensei que tinha expirado quando Pedro morreu. A sala ficou muito quieta. E não expirou, Isabela disse devagar, porque era a única conclusão lógica. Não expirou. Vera finalmente parecia cansada, um cansaço verdadeiro que não tinha nada a ver com a fachada que ela carregava. Eduardo nunca me contou o valor exato do acordo, mas eu encontrei os papéis dele depois que ele morreu, e o que eu li, ela pausou. O acordo previa que se o vínculo entre as famílias fosse formalizado por casamento, uma parte específica da empresa retornaria aos herdeiros do Pedro. Isabela pousou a xícara devagar. Que parte? Ela perguntou. 32% da Drummond Participações, Vera disse, que formalizados com a ala leste criam maioria. O silêncio que veio depois não era como os outros. Era do tipo que muda a temperatura do cômodo. Você me contar isso, Isabela disse por fim, com a voz muito quieta, é a coisa mais arriscada que você fez desde que eu entrei nessa casa. Eu sei, Vera disse, mas eu prefiro arriscar com você do que deixar a Dulce agir sem eu saber o que você vai fazer. Isabela olhou para ela. Vera Drummond, 62 anos, os ternos caros, o cabelo curto, a mulher que tinha pedido para ela ir embora 3 dias atrás. Havia ali, no fundo dos olhos da sogra, alguma coisa que Isabela nunca tinha visto. Ela não era aliada, mas estava abrindo uma possibilidade de negociação. Era a segunda coisa mais honesta que tinha acontecido naquela casa em semanas. Por que a Dulce trouxe a Camila? Isabela perguntou. Porque ela pensou que, se você saísse voluntariamente, o casamento poderia ser anulado antes que o acordo fosse ativado. Vera não desviou os olhos. Ela não sabe que eu sei do acordo e não sabe que eu te contei. Mas você me contou. Porque o Eduardo confiou em você, Vera disse. Ele me disse uma vez que você tinha o que a família precisava. Eu achei que era o casamento. Agora eu acho que era outra coisa. Ela pegou a xícara. Mas eu ainda não sei exatamente o que é. Isabela ficou olhando para ela por um longo momento. Eu também não sei ainda, ela disse, mas estou descobrindo. Brandão tinha morrido de infarto em novembro, 8 meses depois do Eduardo, numa terça-feira de manhã, enquanto tomava café no escritório dele na Vila Olímpia. Era o tipo de morte que parecia arrumada, que não pedia investigação, e por isso mesmo Isabela tinha deixado o nome para trás quando começou a puxar os fios do que o Eduardo tinha deixado. Mas Brandão tinha sócios, e sócios tinham arquivos. Ela encontrou o nome do escritório numa das agendas do Eduardo, numa entrada de setembro, 2 meses antes de o velho morrer. Falei com Brandão. Ele vai guardar o secundário com a Marta.
Marta era a assistente do Brandão, que Isabela descobriu após 2 horas de pesquisa ainda trabalhava no mesmo endereço, agora sob a gestão de um advogado mais novo chamado Fábio Saraiva. Isabela marcou a reunião por telefone, num nome que não era o dela. O escritório ficava num andar alto de um prédio de vidro em Pinheiros, o tipo que tem recepcionista com fone de ouvido e água com gás na sala de espera. Marta era uma mulher de uns 50 anos, cabelo preso, óculos na ponta do nariz e o rosto de quem passa o dia inteiro separando o que é urgente do que pode esperar. Você disse que era sobre o espólio Drummond, Marta disse quando Isabela entrou. Sobre um acordo lateral do espólio, Isabela corrigiu, firmado entre Eduardo Drummond e Pedro Monteiro em 1992. Marta ficou muito quieta. Você reconhece o nome, Isabela disse. Eu lembro do arquivo, Marta respondeu devagar. O Dr. Brandão me pediu para guardar num envelope lacrado. Disse que eu só devia entregar se uma pessoa específica viesse buscar. Com uma identificação específica, com uma frase específica. Isabela abriu a bolsa e pegou a agenda do Eduardo. Abriu na página de setembro. Ele vai guardar o secundário com a Marta, ela leu em voz alta, e então olhou para a assistente. Secundário era a palavra que vocês usavam. Marta ficou olhando para ela por um momento que parecia maior do que era. Depois se levantou, foi até o armário no fundo da sala, usou uma chave que ficava no bolso do jaleco e voltou com um envelope pardo, grosso, lacrado com cera vermelha e um carimbo do escritório. Ele disse que ia demorar, mas que a pessoa certa ia chegar, Marta disse. Isabela pegou o envelope. O lacre estava intacto. Ela não abriu no escritório, não abriu no táxi, abriu na biblioteca da ala leste, de porta trancada, às 3 da tarde, com as orquídeas do jardim de inverno florescendo lá embaixo e a casa inteira fazendo barulho normal em volta, o tipo de barulho que diz que ninguém está prestando atenção. O envelope tinha 4 documentos. O primeiro era uma cópia do contrato de sociedade original entre Eduardo Drummond e Pedro Monteiro, datado de março de 92, com firma reconhecida e assinatura dos dois. O segundo era um aditivo, de setembro do mesmo ano, com uma cláusula escrita à mão que especificava o que acontecia com a participação do Pedro em caso de morte. Ela não se extinguia. Ela ficava suspensa, aguardando o herdeiro direto que apresentasse o documento original. O terceiro era uma carta do Eduardo para o Pedro, manuscrita, que Isabela leu 2 vezes antes de entender o peso completo. Na carta, Eduardo escrevia que tinha tomado uma decisão que ia parecer estranha, mas que fazia sentido para ele. Ele não queria que a participação do Pedro fosse resgatada por dinheiro, porque dinheiro se dissolve. Ele queria que fosse resgatada por presença. Se um dia a sua filha e o meu neto se encontrarem e decidirem construir uma vida juntos, que esse papel seja o que a une a família de verdade, e não apenas o nome que ela carrega depois do casamento. O quarto documento era o que fez Isabela sentar devagar na cadeira, porque não era um documento de escritório. Era uma foto, pequena em papel comum, do tipo que se revela em farmácia. Eduardo e Pedro, jovens, uns 30 e poucos anos cada um, de camisa polo, sorrindo para a câmera do lado de uma obra a céu aberto. Eduardo com um braço no ombro do Pedro. Pedro olhando para o lado, rindo de alguma coisa fora do quadro. Isabela olhou para a foto por um longo tempo. Seu pai tinha morrido quando ela tinha 12 anos. Ela guardava uma memória vaga, a textura de um paletó, o cheiro de um perfume que não existia mais, uma voz que ela conseguia lembrar, mas não conseguia mais reconhecer se ouvisse na rua. O Pedro Monteiro que ela conhecia era o da memória de criança, pequeno, fragmentado. Na foto ele tinha uns 30 e poucos anos. Era mais velho do que ela achava que ele era antes de a memória trabalhar. Ela dobrou a foto, colocou no bolso e ficou sentada olhando pelos outros 3 documentos por mais 1 hora. Você sumiu a tarde inteira, Renato disse quando ela desceu para jantar. A mesa estava posta para 5. Ela, ele, Vera, Dulce e Camila, que naquele ponto já tinha adquirido uma presença tão discreta que quase passava despercebida se você não prestasse atenção. Isabela se perguntou se essa era uma habilidade natural ou aprendida. Eu estava na biblioteca, Isabela disse. Da ala leste, Dulce perguntou, com aquele tom que era neutro, mas não era. Da ala leste, Isabela confirmou e sentou. Vera não disse nada,
mas olhou para Isabela por um segundo a mais do que o necessário. E Isabela entendeu. Ela estava esperando saber se Isabela tinha achado alguma coisa. Isabela não deu sinal nenhum. Aprendeu com o Eduardo. O segredo não é esconder. É deixar na vista de quem não sabe o que está olhando. O jantar foi silencioso com aquela cortesia de família que aprendeu a conviver com tensão sem nomeá-la. Dulce falou sobre o jardim. Vera perguntou sobre uma reunião da empresa. Renato respondeu com frases curtas. Camila comeu o que estava na frente dela, educadamente, sem pedir nada. Só quando estavam no café é que Dulce falou o que Isabela sabia que estava vindo fazia dias. Eu marquei uma reunião com o Fábio Saraiva para o dia 15, Dulce disse, com a voz de uma mulher colocando uma carta na mesa, para revisar os termos do testamento e alguns acordos pendentes. Isabela ergueu os olhos. Que acordos? Principalmente sobre a ala leste. Dulce usou o guardanapo. Eu acho que houve um mal-entendido sobre o que o Eduardo pretendia e o Fábio pode ajudar a esclarecer. O Fábio Saraiva não conhecia o Eduardo, Isabela disse. Ele era sócio do Brandão. Mas os acordos particulares do Eduardo passavam só pelo Brandão. Silêncio. Como você sabe disso? Dulce perguntou. Eu fui ao escritório hoje, Isabela disse. Simples, como quem está dando informação climática. Conversei com a Marta. Vera colocou a xícara na mesa com um gesto pequeno, controlado. É? Dulce disse e havia ali, pela primeira vez desde que a velha tinha entrado naquela casa com Camila e a bolsa vermelha, uma fresta de incerteza. E encontrei o que o Eduardo deixou, Isabela disse, que era o que ele queria que eu encontrasse. Dulce pediu para ver os documentos naquela mesma noite. Isabela disse que não. Foi a primeira vez que ela disse não assim diretamente, sem recuar um passo para amaciar. Dulce ficou tão surpresa que não insistiu de primeira. Vera ficou olhando para o prato. Renato olhou para Isabela com uma expressão que ela ainda não tinha visto nele, que era próxima de admiração, embora ela soubesse que a admiração era cedo demais. O que ela precisava entender primeiro era por que Eduardo tinha feito aquilo, e a única pessoa que poderia saber era a que tinha estado mais perto dele no fim. Ela ligou para Dulce às 9 da manhã seguinte, antes que a velha descesse para o café. Eu quero que a gente converse, Isabela disse. Só nós duas. Dulce demorou. Para quê? Porque o Eduardo te amava. E ele fez uma coisa que você não entende, e eu acho que eu sei por quê. Mas preciso que você me conte uma coisa primeiro. Silêncio do outro lado. Que coisa? Dulce perguntou. O que aconteceu com o Pedro Monteiro? Elas se encontraram no jardim de inverno, onde as orquídeas floresciam na luz da manhã. Dulce veio de vestido azul marinho, cabelo penteado, os anéis que ela sempre usava. Sentou na cadeira de vime que ficava do lado da janela e ficou olhando para o jardim por um momento antes de falar. O Pedro era um homem bom, ela disse. Eduardo gostava muito dele. Você o conheceu? Uma vez, num jantar. Dulce cruzou as mãos no colo. Ele era engraçado. Aquele tipo de homem que faz a sala inteira rir sem querer. Ela pausou. Quando ele morreu, Eduardo ficou uma semana sem trabalhar, que era coisa que ele nunca fazia. Isabela ficou quieta, deixando a velha falar. Eu sabia que existia um acordo entre eles. Dulce continuou. Eduardo me contou que tinha investido no negócio do Pedro, que tinha dado muito certo por um tempo e que quando o Pedro morreu havia uma questão em aberto. Ela olhou para Isabela. O que eu não sabia é que a questão envolvia você. Por que você trouxe a Camila? Isabela perguntou. Dulce ficou quieta por um momento. Porque Vera me disse que você estava procurando papéis do Eduardo. E eu entrei em pânico. Isabela esperou. Vera me disse que você já sabia do acordo e que ia usar para tomar a empresa. Dulce olhou para baixo. Eu agi antes de pensar. Isabela ficou muito quieta. Foi a Vera que te disse isso. Sim. E você acreditou nela. Ela é minha nora há 30 anos. Isabela olhou para o jardim de inverno, para o rosto das orquídeas que o Eduardo tinha plantado. Ficou pensando na noite em que Vera tinha sentado com ela na sala de jantar, trazido café, contado sobre o acordo, dito que preferia arriscar. Ficou pensando na cadência daquela conversa, na precisão com que Vera tinha entregado as informações. Não todas, não a mais importante. Vera sabia do acordo completo. E Vera tinha contado para Dulce uma versão incompleta para empurrar a velha à ação,
e contado para Isabela uma versão que parecia honesta, mas era calibrada para deixar a nora na defensiva sem entender por quê. Dona Dulce, Isabela disse devagar. A Vera sabe que o Eduardo era sócio do meu pai? Ela foi quem encontrou os papéis primeiro, depois que Eduardo morreu. Antes de mim. Então ela sabia do acordo antes de você. Dulce ficou olhando para ela. A velha era rápida. Isabela deu isso a ela. Ela não precisou de mais de 2 segundos para entender o que estava sendo dito. Ela nunca me contou que sabia, Dulce disse em voz baixa. Não. Ela contou a versão que a fazia agir primeiro e me deixava sem tempo de me defender. Isabela se levantou da cadeira, foi até a janela, ficou de costas para o jardim. A Vera não está tentando proteger a empresa. Ela está tentando manter o controle que ela perdeu quando o Eduardo morreu e a participação ficou suspensa. Ela virou para olhar para Dulce. Porque se o acordo for ativado, os 32% que passam para mim, somados à escritura da ala leste, me dão posição de voto suficiente para sentar no conselho da Drummond Participações. Dulce ficou muito quieta. Ao lado do Renato, Isabela continuou, não subordinada a ele. Ao lado. Era o tipo de silêncio que acontece quando a peça que estava faltando encaixa no lugar e a imagem inteira muda. E a Vera perde o assento de conselheira que o Eduardo deixou suspenso enquanto o acordo não fosse resolvido. Dulce disse devagar, quase para si mesma, que era o que ela sempre quis, que o Eduardo nunca deu. Exato. Dulce ficou olhando para frente por um longo momento. Então disse, com uma voz que Isabela nunca tinha ouvido nela, mais velha, mais cansada, meu marido foi um homem de segredos. Sim, Isabela concordou. Mas os segredos dele tinham lógica. A velha olhou para ela. E o que você vai fazer agora? Isabela pensou por um momento. Antes de qualquer coisa, eu preciso falar com o Renato. Ela encontrou Renato no escritório do andar de cima às 2 da tarde, de camisa sem gravata, com 3 monitores acesos mostrando planilhas que ela não conhecia o conteúdo, mas reconhecia o formato. Eu preciso de 1 hora, ela disse da porta. Ele olhou para cima. Tô no meio de 1 hora, Renato. Ele leu alguma coisa no tom dela. Fechou um dos monitores. Fecha a porta. Ela fechou. Foi até a cadeira de frente para a mesa e sentou. Não esperou que ele oferecesse. Seu avô era sócio do meu pai, ela começou. Você sabia? Eu suspeitava que havia algum vínculo. Não sabia que era formal. É formal. Com aditivo e cláusula de suspensão por morte. Ela colocou o envelope em cima da mesa, mas não o abriu. Se o acordo for ativado, eu tenho 32% da Drummond Participações. Renato ficou olhando para o envelope. Somado à ala leste, maioria de voto no conselho. Ele ficou quieto por um tempo. Isabela esperou. Renato era o tipo de pessoa que processava rápido, mas não falava enquanto não estava pronto. E ela tinha aprendido isso em 3 anos de casamento, embora na maior parte desse tempo ela tivesse interpretado como reserva emocional. Agora ela entendia que era método, assim como era método do Eduardo. A minha mãe sabe, ele disse. Não era pergunta. Sua mãe encontrou os papéis depois que o Eduardo morreu, antes da sua avó. Ela usou isso para empurrar a Dulce a trazer a Camila, para me fazer ir embora antes de eu encontrar os documentos. Renato ficou olhando para a mesa. Ela calculou que se você saísse voluntariamente, o casamento podia ser anulado e o acordo nunca seria ativado. Porque o aditivo especifica que a ativação depende de herdeiro direto do Pedro, formalizando o vínculo com a família Drummond. O casamento é esse vínculo. Ele olhou para ela. Então a Camila era a desculpa. A Camila é uma ex-namorada que a Dulce achou que poderia funcionar como substituta. A sua mãe aproveitou porque era conveniente. Isabela pausou. A Camila não sabia de nada disso. Renato ficou quieto por um longo tempo. Então, muito devagar, disse: você poderia ter usado isso tudo para me destruir. Ainda posso, ela disse, não com ameaça, com precisão factual. Mas não é o que eu quero. O que você quer? Isabela olhou para ele por um momento. Esse era o homem que ela tinha amado, que tinha deixado sua avó colocar uma mulher dentro de casa sem se defender da forma que ela precisava, que tinha ficado quieto quando devia ter falado. Ele tinha falhas que eram falhas de verdade, não enfeites de personagem, e ela tinha 3 anos de razões para estar com raiva. Mas havia também a carta do Eduardo para o Pedro, que ela tinha lido 2 vezes na biblioteca. Que esse papel seja o que a une a família de verdade
e não apenas o nome que ela carrega depois do casamento. O velho tinha apostado em alguma coisa que ela ainda não sabia se merecia a aposta. Eu quero que a gente resolva isso junto, ela disse. A empresa, o acordo, a sua mãe. E quero que você seja honesto comigo sobre a Camila, sobre o que aconteceu, sem que eu precise descobrir sozinha. Renato ficou olhando para ela. Havia nele alguma coisa que se abria devagar, como uma janela que estava fechada há tempo demais, que cede não porque alguém forçou, mas porque o peso do fechado ficou grande demais. A Camila e eu terminamos faz 6 anos, ele disse. Não houve nada depois disso. Minha avó ligou para ela sem me falar. E eu só soube quando a Camila já estava no caminho, ele pausou. Eu errei em não te ligar no mesmo momento. Você errou, eu sei. Ele olhou para ela diretamente, sem desviar. E eu soube que errei quando você desceu aquela escada e ficou de pé na sala como se a casa fosse sua. Porque a casa é sua, ou parte dela é, que é o que importa. Isabela ficou olhando para ele. Eu não sabia o quanto. Ele disse, até agora. Eles trabalharam até às 11 da noite no escritório. Renato puxou os documentos da empresa que ele tinha acesso. Isabela colocou o envelope de Marta na mesa e os dois leram o contrato original junto, o aditivo, a carta do Eduardo para o Pedro. Quando Renato chegou na carta, ele parou no meio e ficou quieto por um tempo. Ele nunca me contou sobre o Pedro, Renato disse. Ele era o tipo de homem que protegia as pessoas de várias maneiras diferentes e nenhuma delas óbvia. Renato dobrou a carta com cuidado. Você acha que ele sabia que a gente ia se conhecer? Não acho que ele sabia que ia acontecer. Acho que ele apostou que se acontecesse, valia ativar o acordo. Isabela olhou para o jardim escuro lá fora. Ele escreveu que confiava que eu ia saber o que fazer. Mas eu acho que ele também confiava que você ia ter honestidade suficiente para não travar o processo quando chegasse a hora. Renato ficou quieto por um momento. Ou ele confiava que você fosse esperta suficiente para me convencer a ter essa honestidade. Isabela olhou. Pode ser as duas coisas. Perto da meia-noite, Renato disse, eu preciso conversar com minha mãe. Eu sei, ela não vai admitir. Não vai de primeiro, Isabela concordou. Mas ela cometeu um erro estratégico. Qual? Ela me contou sobre o acordo antes de eu encontrar os documentos. Ela achava que eu não tinha como provar e que a versão dela ia ser a versão da família. Isabela fechou a pasta, mas eu encontrei os documentos. E agora qualquer coisa que ela disser vai ser testada contra o que está escrito. Renato ficou olhando para ela. Você é mais parecida com o Eduardo do que eu imaginava. Aprendi lendo as agendas dele. O dia seguinte chegou com chuva fina em São Paulo. O tipo que não decide se é garoa ou chuva de verdade e que molha sem você perceber. Isabela desceu cedo, antes de todo mundo, e ficou na cozinha fazendo café com aquela metodologia que era mais ritual do que necessidade. Camila desceu uns 20 minutos depois. Você vai embora hoje, Isabela disse, antes de Camila abrir a boca. Não era pergunta, e não era crueldade. Era informação. Camila ficou parada. A Dulce vai entender. Isabela colocou uma xícara na frente dela. Você sabia para que te trouxeram aqui? Camila sentou devagar. Eu suspeitei ao longo da semana. Você foi usada como distração para me tirar da casa antes que eu achasse o que precisava achar. Eu sei. Camila olhou para a xícara. Não foi o Renato. Eu sei que não foi o Renato. Isabela ficou em pé do lado da pia. Você está aqui há uma semana e não fez nada para dificultar. Eu percebi isso. Eu não vim para atrapalhar ninguém. Eu sei. Isabela ficou em silêncio por um momento. Você é professora, né? Camila olhou para cima, surpresa. Como você sabe? Vi na foto do evento que você foi no Eduardo. A Vera te chamou de professora Camila numa das fotos do álbum. Isabela tomou o café. A Vera te conhece há mais tempo do que eu achava. Camila ficou quieta. A Vera foi quem me ligou. Não a Dulce. A Dulce ligou depois. Mas a primeira ligação foi da Vera. Isabela respirou fundo uma vez. Então disse, tá bom, obrigada por falar. A conversa com Vera aconteceu à tarde, na sala de jantar, sem café desta vez. Vera entrou sabendo que era diferente. Ela tinha 62 anos de experiência em ler ambientes, e o ambiente daquela sala dizia que o terreno tinha mudado. Ela sentou com a postura de sempre, mas Isabela viu nos ombros dela um grau a menos de certeza. Renato estava encostado na parede do fundo, de braços cruzados, quieto.
Dulce estava na cadeira de ponta, com os anéis quietos nas mãos. Camila não estava. Já tinha feito a mala e saído naquela manhã. Eu quero entender uma coisa, Isabela começou, com a voz calma do tipo que não é passiva. Você encontrou os documentos do Eduardo 2 anos atrás. Por que você não contou para Dulce na época? Vera ficou olhando para ela. Eu te perguntei porque queria te dar chance de explicar antes de eu contar o que eu sei. Isabela continuou. Mas se você preferir não explicar, também fica bem. Isabela, Vera disse. Não é ameaça, Isabela disse, é opção. Vera ficou olhando para ela por um momento. Depois olhou para Renato. Renato não fez nada, ficou onde estava. Eu fiz o que achei que era certo para a família, Vera disse por fim. O Eduardo passou a vida inteira tomando decisões sem consultar ninguém e eu passei 30 anos consertando o que precisava ser consertado depois. Quando encontrei aquele acordo, eu vi que ele tinha feito de novo, que tinha tomado uma decisão que ia mudar tudo sem falar com ninguém. Sem falar com você, Renato disse da parede. Era a primeira coisa que ele dizia. Vera o olhou. Sem falar comigo, que sou a pessoa que sempre ficou aqui quando ele foi fazer o que queria. Havia na voz dela, por baixo de tudo, uma mágoa real, que era de longe a coisa mais verdadeira que Vera Drummond tinha dito desde que Isabela entrou naquela família. Você achou injusto, Isabela disse. Não com julgamento. Eu achei que era mais uma vez o Eduardo decidindo o futuro de todo mundo do alto, Vera respondeu. E então parou, como se tivesse dito mais do que planejava. Então você não contou, Isabela disse. E quando eu comecei a procurar os papéis, você aproveitou que a Dulce já estava preocupada e deu a ela a versão que precisava para agir. Vera ficou quieta. Você ligou para Camila antes da Dulce ligar, Isabela continuou. Você preparou o terreno. E então veio conversar comigo e me contou sobre o acordo. Mas só a parte que eu já ia descobrir mesmo, para parecer honesta e me manter na defensiva. Isabela olhou para ela diretamente. O que você não contou é que o acordo não é sobre o casamento somente. É sobre o assento no conselho que o Eduardo sempre negou para você. O silêncio foi longo. Se eu ativasse o acordo, Isabela disse, e o assento fosse meu, você não teria como reivindicar o que o Eduardo deixou bloqueado. Dulce virou a cabeça devagar para Vera. É verdade? Vera ficou em silêncio. Vera, Dulce disse, com aquela voz da mulher de 70 anos que enterrou o marido e sobreviveu a escândalo e que agora olhava para a nora de 30 anos com os olhos de quem precisa saber. O Eduardo bloqueou um assento para você? Ele nunca me deu o que eu merecia, Vera disse. A voz estava controlada, mas havia em cada palavra um peso antigo. 30 anos, Dulce. Eu administrei as crises, eu cobri os erros, eu fiz o que precisava ser feito. E ele deixou tudo para o Renato, para o acordo do Pedro, para qualquer coisa menos para mim. A sala ficou quieta. Renato se afastou da parede, caminhou até a mesa, ficou em pé ao lado de Isabela. Não disse nada ainda, mas estar ao lado dela era já uma linguagem. Mãe, ele disse por fim, o que você queria que o Eduardo te desse? Reconhecimento, Vera disse. Simples, seco. Que é diferente de dinheiro. O que se seguiu não foi rápido, e não foi fácil, e não se resolveu em uma tarde. Vera não se desfez do orgulho de uma hora para outra, que era o tipo de coisa que levava décadas para construir e não ia desmoronar num único confronto em sala de jantar. Ela saiu sem ceder nada visivelmente, foi para o quarto dela e ficou em silêncio por 2 dias. A casa andou em torno desse silêncio com cuidado, como se soubesse que estava sendo processado algo pesado demais para ter pressa. Dulce ficou com Isabela por mais tempo naquela semana. Elas tomavam café no jardim de inverno, sob as orquídeas do Eduardo, e falavam sobre Pedro Monteiro, sobre o que Dulce lembrava do jantar de 30 anos atrás, sobre como Eduardo ficara uma semana parado quando o sócio morreu. Isabela ouvia e guardava, construindo da conversa da velha uma imagem do pai que ela não tinha conseguido da própria memória de criança. Num desses cafés, Dulce disse algo que ficou com ela. O Eduardo sempre disse que as pessoas revelam quem são quando acham que não tem mais nada a perder. Eu nunca entendi bem o que ele quis dizer. A velha olhou para o jardim. Agora eu acho que sei. Isabela não perguntou se ela estava falando de Vera ou de si mesma. Provavelmente era dos dois. O advogado Fábio Saraiva veio ao escritório na semana seguinte, convocado por Renato.
A reunião era sobre o acordo, a formalização dos documentos, o processo de ativação. Isabela estava presente. Vera não veio quando chamaram. Fábio era um homem de uns 40 anos, mais sistemático do que o Brandão provavelmente tinha sido, do tipo que lê cada linha 2 vezes antes de falar. Ele leu os documentos do envelope por 45 minutos, enquanto os outros ficaram em silêncio. Quando levantou a cabeça, disse: "Isso é válido. O aditivo tem todos os requisitos formais. A cláusula de ativação por casamento é clara." Ele olhou para Isabela. "A senhora precisa apresentar sua certidão de nascimento e a certidão de óbito do seu pai para formalizar o vínculo como herdeira direta." "Eu tenho os dois", Isabela disse. "Então o processo pode começar." Renato ficou olhando para o documento. Quanto tempo? 3, 4 meses para a transferência formal de participação. O assento no conselho pode ser reconhecido provisoriamente antes disso, se o conselho existente concordar. Fábio olhou para Renato. "Fica mais simples se houver consenso interno." "Vai haver", Renato disse. Isabela olhou para ele. Ele não olhou de volta para ela naquele momento. Estava olhando para o advogado, mas havia no jeito como ele tinha dito aquilo. Sem hesitar, sem qualificar. A primeira coisa que ela tinha precisado ouvir desde que a Dulce tinha chegado à porta com a bolsa vermelha e a Camila, e a notícia de que a casa não era mais dela. Não era a única coisa que ela precisava. Mas era um começo. Na noite da mesma sexta-feira, Isabela foi até o quarto de Vera. Bateu na porta. Esperou. Vera abriu depois de um tempo, de roupão, sem o terninho de reunião, o cabelo solto de um jeito que Isabela nunca tinha visto. Ela estava mais velha assim, sem a armadura. "Eu não vou pedir desculpa pelo que você acha que eu fiz", Vera disse antes de Isabela falar. "Eu não vim por desculpa", Isabela respondeu. Vera olhou, esperou. "Eu fui ao arquivo do Eduardo", Isabela disse. "Li todas as agendas do último ano." Ela pausou. "Em abril, 4 meses antes de ele morrer, ele escreveu sobre você. Disse que você era a pessoa que mais tinha dado para essa família e que ele devia mais do que tinha sido capaz de dar em vida." Vera ficou muito quieta. Ele escreveu que o assento no conselho era seu de direito e que o motivo pelo qual ele não tinha formalizado era que ele sabia que você ia administrar tão bem quanto ele e ele tinha ciúme disso. Isabela deixou a frase assentar. Ciúme. Ele usou essa palavra. Disse que era o defeito mais tolo que um homem velho podia ter. A expressão de Vera não abriu de um jeito dramático. Foi menor do que isso. Uma linha perto dos olhos, alguma coisa que desceu dos ombros, um relaxamento mínimo que num rosto mais expressivo teria sido choro. Ele não disse nada disso em vida, Vera disse. A voz estava controlada, mas fina. Não. Ele era o tipo de homem que escrevia o que não conseguia dizer. Isabela ficou parada na porta, mas escreveu. Vera ficou olhando para ela por um longo momento. Por que você me contou isso? Isabela pensou um instante. Porque o Eduardo apostou em mim sem me conhecer direito, e eu acho que ele ficaria com raiva se eu usasse o que ele me deixou para destruir as pessoas que ele amou. Vera ficou muito quieta. Eu não sei ainda o que vai acontecer com o conselho, Isabela disse. Mas se você quiser sentar à mesa, eu não vou travar isso. Ela pausou. Desde que você pare de manobrar pelas costas de todo mundo. Vera olhou para ela por um longo tempo. Havia ali alguma coisa que Isabela ainda não sabia nomear completamente. Não era gratidão, era mais próximo de recalibragem, a mulher que construiu 30 anos de estratégia, encontrando um adversário que não jogava o mesmo jogo que ela esperava. Você é muito parecida com o Eduardo, Vera disse por fim. O Renato disse a mesma coisa. É um elogio. Eu sei, Isabela disse. Boa noite, Vera. Ela virou e foi embora pelo corredor, antes que a conversa pudesse virar outra coisa. Na manhã de sábado, Dulce estava na varanda da ala leste quando Isabela chegou com 2 xícaras de café. Dulce olhou para ela, olhou para o café, aceitou a xícara. Você foi até lá, Dulce disse. Até o quarto da Vera. Fui. É? Ela ainda não vai falar sobre o que fez, Isabela disse. Mas eu acho que ela ouviu. Dulce olhou para o jardim de inverno lá embaixo. Eu devia ter desconfiado mais cedo. Ela trouxe a Camila antes de me ligar. Eu deveria ter perguntado por que ela sabia o número da Camila. Você confiava nela. 30 anos dão muito espaço para confiar errado. Isabela ficou quieta. Depois disse,
O Eduardo confiou no Sr. Pedro Monteiro por 2 anos e apostou numa frase num papel que dizia que a filha dele ia saber o que fazer 20 e tantos anos depois. Ela tomou o café. Confiança não tem prazo de validade, às vezes acerta, às vezes erra. Dulce a olhou. Você perdoa facilmente. Não perdoo fácil nada, Isabela respondeu. Mas eu aprendi com as agendas do Eduardo que guardar raiva de alguém por muito tempo ocupa espaço que você podia estar usando para outra coisa. Dulce ficou em silêncio por um momento. Então disse, com a voz da mulher que aprendeu tarde, mas aprendeu: Eu errei quando trouxe a Camila. Você errou. E você não vai fingir que não errei. Não vou. Isabela ficou olhando para o jardim. Mas também não vou ficar lembrando disso toda vez que a gente tomar café. Dulce ficou quieta. Depois, muito devagar, com aquela solenidade discreta de quem não faz gestos fáceis, ela colocou a mão sobre a mão de Isabela por um breve momento. Não disse nada, mas foi o suficiente. A reunião do conselho estava marcada para uma terça-feira de outubro, 3 semanas depois das conversas que tinham mudado o eixo da casa. Naquelas 3 semanas, a mansão continuou funcionando, porque mansões funcionam independente do que acontece dentro delas, que é ao mesmo tempo a coisa mais útil e a mais deprimente sobre viver em lugares grandes. O pessoal da limpeza vinha às segundas e quintas. O jardineiro cuidou das orquídeas do Eduardo como se o velho ainda fosse aparecer para inspecionar. Dulce tomou café na varanda todas as manhãs, às vezes com Isabela, às vezes sozinha. Vera voltou a usar o terninho de reunião na segunda semana. Não disse nada sobre a conversa da noite da porta do quarto. Mas quando cruzou com Isabela no corredor na quinta-feira seguinte, disse bom dia com a voz plana e direta de quem decidiu tratar a outra pessoa como igual, que era, vindo de Vera Drummond, uma concessão considerável. Renato e Isabela jantaram juntos 3 vezes nessas semanas. Não foi fácil, que era o tipo de coisa que Isabela precisava admitir para si mesma. Não foi fácil, e estar sentado à mesma mesa não conserta tudo que ficou quebrado. E havia entre eles um trabalho que estava apenas começando. Mas havia também, por baixo do trabalho, alguma coisa que continuava, que tinha resistido àquelas semanas de Camila e de Vera, e de escrituras e de agendas e de cafés com Dulce, no jardim de inverno. Na terceira semana, Renato apareceu na porta da biblioteca da ala leste às 10 da manhã. Posso entrar? Ele perguntou. Isabela estava lendo. Levantou os olhos. A ala leste é minha, eu sei. Ele ficou na porta. Por isso estou pedindo. Ela fechou o livro. Entra, ele entrou. Ficou olhando ao redor, aquela biblioteca que ela já tinha organizado do jeito dela nas últimas semanas, os livros do Eduardo reorganizados por data, as agendas numa prateleira separada, a mesa com os papéis do acordo do Fábio Saraiva e as certidões que ela tinha pedido. É estranha a sensação, Renato disse, de um espaço que ficou parado por anos e agora tem cheiro de alguém. Cheiro de quê? Ele olhou para ela. De você. Isabela ficou em silêncio por um momento. Então disse, você veio para falar sobre a reunião de terça? Vim para falar sobre uma coisa antes da reunião de terça. Ele foi até a cadeira perto da janela e sentou, um pouco diferente do jeito normal de Renato se sentar, menos a postura do executivo, mais alguma coisa que ela tinha visto raramente nele. Eu soube que você foi falar com a minha mãe. Fui. Ela não me contou o que você disse, mas ela estava diferente depois. Diferente como? Ele pensou por um momento. Menor, mas de um jeito que parece mais real. Ele ficou olhando pela janela para o jardim de inverno. O Eduardo não era fácil. Eu sei que eu tenho partes dele que não são fáceis também. Ele olhou para ela. Você devia estar furiosa comigo. Não falei quando devia falar. Não agi quando devia agir. E deixei você passar por uma semana que não precisava ter acontecido se eu tivesse sido mais honesto antes. Isabela ficou olhando para ele. Eu tô furiosa, ela disse. Mas isso não é a única coisa que eu tô. Ele esperou. Eu também tô cansada de ficar segurando tudo sozinha nessa casa. Ela pousou o livro na mesa. O Eduardo apostou que a gente ia conseguir fazer isso junto. Mas ele apostou em mim sozinha sabendo o que fazer. Não apostou em mim sozinha. Renato ficou olhando para ela por um longo momento. Eu sei, ele disse. Eu demorei para entender o que ele quis dizer. Mas eu entendi agora. Entendeu o quê? Que ele não te deixou a ala leste para você ter um teto. Ele te deixou para você ter um lugar de onde agir. Renato pausou.
E ele apostou que eu ia ser honesto o suficiente para reconhecer isso quando você agisse. Isabela ficou em silêncio. Demorou, ela disse por fim. Demorou. Ele não desviou os olhos. Mas eu reconheço. A reunião de terça foi num escritório da Drummond Participações na Faria Lima. Num andar de conferências com vista para a cidade, aquele tipo de sala que foi projetada para fazer as pessoas se sentirem pequenas comparadas às decisões que acontecem nela. Estavam presentes Renato, Isabela, Dulce, Vera, Fábio Saraiva com 2 assistentes e 2 conselheiros externos que Renato tinha convocado como testemunha do processo. Vera entrou de terno cinza, cabelo curto impecável, e se sentou do lado esquerdo da mesa, a 2 lugares de Isabela. Não disse bom dia quando chegou, mas também não fingiu que Isabela não estava lá. Fábio abriu com os documentos. Foi direto ao processo formal. A validade do acordo de 92, a certidão de nascimento de Isabela, confirmando filiação ao Pedro Monteiro. A certidão do óbito do Pedro, a escritura da ala leste como instrumento complementar. Ele falou com a precisão de quem passou as 3 semanas anteriores revisando cada vírgula, e quando terminou disse: em termos documentais, o processo de transferência de participação é válido e pode ser formalizado. Dulce, que tinha ficado quieta durante toda a leitura, disse: eu quero registrar que a família concorda com a ativação do acordo. Vera não disse nada. Um dos conselheiros externos, um homem de uns 60 anos chamado Henrique, que Isabela conhecia de nome, perguntou: há alguma objeção formal a ser registrada? O silêncio que veio depois durou talvez 4 segundos. Isabela não olhou para Vera. Ficou olhando para o Fábio. Não há objeção, Vera disse. Isabela olhou para ela então. Vera estava olhando para frente, para a mesa, com os ombros eretos e a voz controlada. Mas havia em sua postura aquela qualidade de quem decidiu aceitar uma derrota com dignidade, que é diferente de resignação. É uma escolha. Tá bem, Fábio disse. Vamos dar início ao processo formal. A parte que ninguém fala sobre esses processos é que são longos e burocráticos e cheios de momentos onde alguém passa uma página para você assinar e você assina sem que aconteça nenhuma música de fundo dramática. Isabela assinou onde Fábio indicou, Renato assinou onde Fábio indicou, os conselheiros assinaram como testemunha e em algum momento depois das 2 da tarde Fábio disse: a parte de hoje está concluída e começou a arrumar os papéis. Foi quando Vera se levantou. Eu preciso dizer uma coisa, ela disse, e a voz era firme, do tipo que faz as pessoas na sala ficarem quietas sem precisar pedir. Todos olharam para ela. Eu tomei decisões nas últimas semanas que não foram corretas, Vera disse. Ela estava de pé, os ombros eretos, o olhar direto, a postura da mulher que não pede desculpa de joelhos, porque nunca foi o tipo de mulher que faz qualquer coisa de joelhos. Eu manipulei informação para conseguir um resultado que eu achava que era o certo, e eu errei. Silêncio. Não vou explicar o raciocínio, porque a explicação agora seria mais uma manobra. Ela olhou para Dulce. Você merecia saber antes. Eu devia ter te contado quando encontrei os papéis. Depois olhou para Renato. E você também. Renato ficou em silêncio. Vera olhou para Isabela por último. O Eduardo acertou em você. Isso é difícil de admitir para mim. Mas é verdade. Isabela ficou olhando para ela. Vera Drummond, 62 anos, de terno cinza, de pé numa sala de conferências da Faria Lima, dizendo as coisas mais verdadeiras que tinha dito em décadas, com a mesma economia de palavras com que sempre dissera tudo. Obrigada, Isabela disse. Não precisa de obrigada, Vera respondeu. Ela pegou a bolsa da cadeira. Precisa de resultado, que é diferente. Ela saiu da sala sem olhar para trás. Dulce a alcançou no corredor. Isabela não estava lá para ver aquilo, mas Renato contou depois naquela noite, quando os dois estavam jantando sozinhos pela primeira vez em meses, sem a presença de mais ninguém, os pratos simples que a cozinheira tinha deixado antes de ir embora. A minha avó foi atrás dela, Renato disse. Eu vi pelo vidro da porta. O que elas disseram? Não ouvi. Ele tomou o vinho. Mas quando voltaram para a sala, buscaram o casaco juntas e saíram pelo mesmo elevador. Isabela ficou em silêncio por um momento. Depois disse: 30 anos dão muita conta a acertar. Dão. Renato colocou o copo. Você acha que elas vão conseguir? Não sei. Ela olhou para o prato. Mas o Eduardo seria do tipo que apostaria que sim.
A crise veio na quinta-feira, 2 dias depois. Isabela estava na biblioteca quando o telefone tocou. Era Fábio Saraiva, com aquela voz de advogado que já aprendeu a ser neutro ao dar más notícias. Houve uma contestação, ele disse. Isabela ficou quieta. De quem? De um terceiro que diz ter direito à parte da participação do Pedro Monteiro. Fábio pausou. O nome é Marcos Monteiro. Diz ser irmão do Pedro. Isabela ficou olhando pelo vidro do jardim de inverno por um longo momento. Meu pai não tinha irmão, ela disse. Ele alega ser meio-irmão pelo lado paterno. Fábio era cuidadoso. Ele apresentou uma certidão de nascimento. Qual cartório? Curitiba, 1958. Isabela ficou quieta. Seu pai tinha nascido em Curitiba. Quando você pode me mandar os documentos que ele apresentou? Ela perguntou. Já mandei por e-mail. 5 minutos atrás. Ela abriu o notebook. O e-mail tinha 4 anexos: a certidão de nascimento, uma carta do advogado do Marcos Monteiro, um pedido formal de participação no processo e uma foto. A foto era de 2 meninos. Ela ampliou. O menor devia ter uns 8 anos, o maior uns 12 ou 13. Estavam no que parecia ser um quintal, de camiseta, sérios como crianças ficam sérias quando alguém manda parar de rir para tirar foto. Ela olhou para o rosto do menor. Não reconheceu o Eduardo jovem da foto do arquivo. Mas havia ali alguma coisa no formato do queixo, na linha dos ombros, que era familiar de um jeito que ela não conseguia identificar de imediato. Fábio, ela disse, quanto tempo a gente tem antes que essa contestação trave o processo? Tecnicamente, 6 meses para resolver antes de qualquer bloqueio. Mas se ele tiver um advogado agressivo, pode pedir liminar antes disso. E se o pedido não tiver fundamento? Precisamos provar isso. O ônus é nosso agora que a contestação foi apresentada. Ele pausou. Eu preciso de mais informações sobre a história familiar do Pedro Monteiro. Isabela olhou para a foto dos 2 meninos no quintal. Eu também preciso, ela disse. Ela foi até Dulce naquela mesma tarde. Dulce ouviu tudo, leu os documentos que Isabela trouxe impressos, olhou para a foto por um tempo. Eu nunca ouvi o Pedro falar de irmão, Dulce disse, mas eu só o conheci uma vez. O Eduardo falou alguma coisa sobre a família do Pedro? Pais, parentes? Não, Dulce franziu o senho, mas, ela pausou, o Eduardo foi a Curitiba 3 vezes no ano antes de o Pedro morrer. Eu lembro porque ele nunca me dizia o motivo completo dessas viagens. Isabela ficou olhando para ela. O Eduardo foi a Curitiba depois de o Pedro morrer? Uma vez. No mês seguinte, Dulce ficou quieta. Ele voltou diferente. Ficou quieto por uma semana. Isabela ficou olhando para o jardim. Pode ser que o Eduardo soubesse do Marcos Monteiro e não incluiu ele no acordo, ou incluiu de um jeito que eu ainda não encontrei. Renato ficou sabendo naquela noite. Leu os documentos no escritório, ficou quieto por um tempo e então disse: isso pode ser real ou pode ser uma contestação oportunista. Temos que descobrir qual dos dois antes de reagir. Eu sei. Isabela estava sentada na cadeira de frente para a mesa. Mas o timing é suspeito. A contestação veio 2 dias depois da reunião, o que significa que alguém que acompanhou o processo informou esse Marcos, ou que ele estava acompanhando de algum lugar. Renato ficou olhando para ela. O que você quer fazer? Eu quero ir a Curitiba. Para quê? Para encontrar com ele. Renato ficou quieto por um momento. Isso não é o que um advogado recomendaria. Não, Isabela concordou. Mas o Eduardo não era advogado e ele ia a Curitiba quando precisava resolver alguma coisa. Ela olhou para Renato. Eu quero saber se esse homem é quem diz ser. E não vou descobrir por documentos. Você vai sozinha? Ela ficou em silêncio por um momento. Você quer ir? Ele pegou o casaco da cadeira. Quando a gente viaja, Curitiba no outono tinha um frio seco que São Paulo não tem. O tipo que você sente nos cotovelos e na nuca. Eles pegaram o primeiro voo da manhã de sexta, chegaram antes do meio-dia, e foram direto para o endereço que o advogado do Marcos tinha indicado como residência do cliente. Era uma casa no bairro Água Verde. Tijolo à vista, jardim pequeno com samambaias bem cuidadas, o tipo de casa que tem história e não tem pressa. Isabela tocou a campainha. O homem que abriu a porta tinha uns 60 anos. Alto, ombros largos, cabelo grisalho que tinha sido preto. Olhou para ela, e ela olhou para ele, e em 2 segundos ela entendeu o que não tinha conseguido nomear na foto. A linha dos ombros,
O formato do queixo eram os mesmos do pai que ela lembrava. Você é Isabela, ele disse. Não era pergunta. Sou, ela respondeu. Ele a olhou por um momento, então abriu a porta mais para dentro. Entra. Os dois. A cozinha de Marcos Monteiro tinha café fresco numa cafeteira velha e uma mesa de madeira com 4 cadeiras. Ele serviu sem perguntar se queriam. Isabela aceitou, Renato aceitou. Eu não sei o que o meu advogado te disse, Marcos começou, sentando de frente para eles, os cotovelos na mesa. Mas eu não estou atrás de dinheiro. Isabela ficou olhando para ele. Então por que você contestou o processo? Porque quando eu soube que o nome do Pedro ia aparecer num processo público, eu precisei aparecer também, antes que as pessoas erradas soubessem. Que pessoas erradas? Marcos ficou em silêncio por um momento, olhou para o café. Você sabe que o Pedro e eu não nos criamos juntos? Soube hoje. Nosso pai era de Curitiba. Teve 2 filhos com mulheres diferentes, não casou com nenhuma delas formalmente. Marcos vrapou as mãos na xícara. Eu e o Pedro nos conhecemos quando adultos. Ficamos próximos por uns 10 anos antes de ele morrer. Ele pausou. E nesses 10 anos, ele me contou sobre o acordo com o Eduardo Drummond. Isabela ficou muito quieta. Ele te contou tudo? Contou que tinha uma filha, que o Eduardo ia garantir que a filha tivesse o que era justo se um dia os caminhos cruzassem. Marcos olhou para ela diretamente e me pediu que, se algum dia alguém tentasse contestar isso, eu aparecesse e dissesse o que sei. Renato se moveu levemente ao lado de Isabela. E o que você sabe? Que existe um terceiro documento, Marcos disse, que não está no envelope que o Eduardo deixou com o Brandão. Isabela ficou completamente imóvel. O Pedro guardou uma cópia do acordo original. Marcos continuou. Com anotações à mão que esclarecem a intenção da cláusula de forma que não deixa margem para interpretação alternativa. Ele se levantou, foi até um armário na entrada da cozinha, voltou com um envelope marrom desgastado, o tipo que carrega anos. Ele me deixou isso para entregar à filha dele quando chegasse a hora. Ele colocou na mesa. Isabela olhou para o envelope, olhou para Marcos. Você viajou até São Paulo com contestação de processo só para me entregar isso pessoalmente? Ela perguntou. Não. Eu entrei com a contestação porque meu advogado disse que era a única forma de garantir que você me ouvisse antes que o processo fechasse. Marcos ficou em pé. Você poderia ter me ignorado se eu tivesse mandado carta. Isabela ficou olhando para ele por um longo momento. Você conheceu meu pai por 10 anos. Conheci. Como ele era? Marcos ficou quieto. Havia nele, por baixo de toda a contenção prática, alguma coisa que era saudade real, do tipo que não tem pressa de aparecer, mas quando aparece é grande. Ele ria do próprio arrependimento, Marcos disse, que é uma coisa rara de se ver. A maioria das pessoas ou nega o arrependimento ou afoga nele. O Pedro ria, reconhecia e seguia em frente. Ele a olhou. Ele falava de você o tempo inteiro, da menina de 12 anos que ficou sozinha e que ele tinha certeza que ia ser mais forte do que qualquer coisa que aparecesse. Isabela ficou olhando para a mesa por um momento. Então pegou o envelope. O envelope tinha 3 folhas. A cópia do contrato com anotações à margem na letra do Pedro, que era diferente da letra do Eduardo, mas tinha o mesmo jeito de escrever à margem, como se houvesse uma conversa acontecendo nas bordas do texto principal. E uma folha separada, escrita à mão, que começava: se a minha filha estiver lendo isso, é porque o Eduardo cumpriu a parte dele. Agora é a vez dela. Isabela leu a folha inteira, de pé na cozinha de Marcos, Renato ao lado dela lendo por cima do ombro com a descrição de quem sabe que existe material aqui que é dela, não deles dois. Quando terminou, ela dobrou as folhas com cuidado, devagar, e ficou olhando para o jardim de samambaias pela janela da cozinha. A contestação pode ser retirada? Ela perguntou. Pode. O meu advogado já sabe que essa era a possibilidade dependendo de como a conversa fosse, Marcos disse. Então retira. Isabela virou para ele. E quando você puder, venha a São Paulo. Ele franziu um pouco o senho. Para quê? Porque você é o único que conheceu o meu pai adulto, ela disse. E eu tenho uma biblioteca cheia de agendas de um velho que foi sócio dele. Mas não tenho ninguém que me diga como ele ria. Marcos ficou olhando para ela por um momento longo. Tá bom, ele disse. Eles pegaram o voo de volta no final da tarde.
Curitiba ficou lá atrás com o frio e as samambaias e o café forte na cozinha de tijolo. No avião, Isabela ficou olhando pela janela enquanto São Paulo crescia lá embaixo. A mancha de luz que a cidade vira quando vista de cima, sem escala humana. Você tá bem? Renato perguntou. Tô processando. Ela ficou olhando pelo vidro. Meu pai me deixou uma carta, que ficou guardada por mais de 20 anos num envelope numa cozinha em Curitiba. Renato ficou quieto. Ele escreveu que sabia que eu ia precisar de uma família inteira, não de um acordo num papel. Isabela falou devagar, as palavras vindo do jeito que vêm quando estão sendo recuperadas ao mesmo tempo que são ditas. Que o Eduardo era o tipo de homem que entendia isso e que os dois tinham combinado juntos que, se um dia eu me casasse com um Drummond, não era para eu ter um teto nem uma participação societária. Era para eu ter o que ele nunca tinha conseguido me dar depois de morrer. Gente, o avião atravessou uma camada de nuvem baixa e São Paulo sumiu por um momento. Gente tem custo, Renato disse. Tem. Isabela se virou para ele. A sua avó, a sua mãe, o Eduardo e os segredos dele, a Dulce e os impulsos dela, a Camila que estava no lugar errado, o Marcos que ficou guardando um envelope por 20 anos. Ela pausou. Mas o meu pai achava que o custo valia. Renato ficou olhando para ela. Você também acha? Isabela pensou por um momento. Não o tipo de pensar que é hesitação, o tipo que é honestidade. Ainda estou descobrindo, ela disse. Mas estou aqui descobrindo, que é diferente de já ter decidido ir embora. Ele ficou quieto por um tempo, então colocou a mão sobre a dela na apoiada de braço. Devagar, sem fazer disso uma pergunta nem uma afirmação, só um gesto que existia naquele espaço intermediário, onde as coisas ainda não têm nome, mas já têm peso. Ela não tirou a mão. De volta a São Paulo, houve uma última conversa que precisava acontecer. Isabela pediu que fosse só ela e Vera, na biblioteca da Ala Leste, na tarde de sábado. Renato ficou fora. Dulce ficou fora. Era uma conversa que precisava ser de duas. Vera chegou pontual, de terno bege dessa vez, o cabelo curto perfeito como sempre. Sentou na cadeira de frente à janela, aquela mesma cadeira onde Isabela tinha sentado quando leu as agendas do Eduardo semanas atrás. Você foi a Curitiba, Vera disse. Fui. É? Encontrei o meio-irmão do Pedro Monteiro. Isabela estava em pé, de costas para a janela do jardim, que tinha um documento que o Pedro deixou para mim. Vera ficou muito quieta. Que tipo de documento? Uma cópia do acordo com anotações do Pedro. E uma carta. Isabela pausou. No documento do Pedro, há uma nota específica sobre a intenção da cláusula de ativação. Ele escreve que o propósito nunca foi a participação societária em si. Era a garantia de que a filha dele tivesse voz numa família que o Eduardo confiava que ia ser boa o suficiente. Vera ficou olhando para ela. Voz, Vera repetiu. Voz, não poder, não controle. Isabela olhou para ela diretamente. O Eduardo e o Pedro não construíram aquele acordo para criar uma herdeira oculta. Eles construíram para garantir que, se um dia eu precisasse me defender dentro dessa família, eu tivesse instrumentos para isso. Vera ficou em silêncio por um longo tempo. Mas você tem mais do que voz agora, ela disse. Tenho. Isabela não desviou os olhos. E eu poderia usar isso de várias formas. Ela pausou. O assento no conselho que o Eduardo bloqueou. Eu já falei com o Fábio. Existe uma forma de reabrir a questão do assento independentemente do meu processo, como uma questão de governança da empresa. Vera ficou muito quieta. O Eduardo errou, Isabela disse. Não importa o motivo. Você deu 30 anos para essa empresa e ele não reconheceu formalmente. Isso não vai ser consertado agora, porque ele morreu. Mas pode ser reconhecido. O que você está propondo? Que o Conselho vote na semana que vem a inclusão de um assento adicional de conselheira com histórico comprovado na família. Isabela deixou a frase assentar. Os votos estão lá. Com a minha participação agora formalizada, com o Renato e com os conselheiros externos que concordaram em apoiar uma reestruturação de governança. Vera ficou olhando para ela por um momento que se estendeu. Por que você faria isso? Vera disse. A voz estava controlada, mas havia nela uma pergunta real, sem armadilha, sem manobra. A pergunta direta de uma mulher que passou 30 anos desconfiando de cada gesto e que agora se encontrava recebendo um que ela não sabia como catalogar. Porque o Eduardo confiou em mim para saber o que fazer, Isabela disse.
E o meu pai escreveu que o propósito era eu ter gente, não poder. Ela pausou. Gente inclui você, Vera, que é incômodo de admitir, mas é verdade. Vera ficou olhando para a janela por um longo tempo. Lá fora, as orquídeas do Eduardo floresciam na tarde tardia, aquelas flores que o velho tinha plantado, como se soubesse que ia precisar que alguém as cuidasse depois que ele fosse. O Eduardo era um idiota às vezes, Vera disse. Era, Isabela concordou, mas ele não era mal intencionado. Não era. Vera ficou quieta por mais um momento. Havia nela aquela qualidade de quem está largando um peso, não de uma vez, não completamente, mas o suficiente para poder respirar diferente. Se o conselho votar, ela disse finalmente, eu vou aceitar o assento. Eu sei. Isabela se afastou da janela, mas dessa vez vai ser registrado, com ata e tudo. E havia ali naquele último meio segundo antes de Vera responder, um espaço que era quase humor. O canto da boca da sogra que subiu levemente, não sorriso, mas o antecedente de um. Com ata e tudo, Vera concordou. O conselho votou na quinta-feira seguinte. 6 a favor, nenhum contra. Uma abstenção que foi o conselheiro mais velho que não entendia bem o que estava sendo votado, mas preferiu não perguntar. Vera recebeu o resultado por e-mail, que era como ela preferia receber esse tipo de coisa. Sem cerimônia, sem olhares, sem ter que fazer expressão em público. Dulce ligou para Isabela no mesmo dia, às 3 da tarde. Você não precisava fazer isso, Dulce disse. Precisava, sim. Por quê? Isabela ficou pensando por um momento. Porque a Vera tem razão quando diz que reconhecimento é diferente de dinheiro, e o Eduardo devia isso a ela. Ela pausou, e eu podia pagar. Silêncio do outro lado. Você sabe que ele ia gostar de você, Dulce disse por fim. O Eduardo. Eu sei. Isabela ficou olhando pelo vidro da janela da biblioteca. Eu acho que é por isso que ele apostou. O Marcos Monteiro veio a São Paulo no mês seguinte. Ficou hospedado num hotel nos Jardins. Recusou educadamente o quarto de hóspedes que Isabela ofereceu na ala leste, que era do tipo de homem que prefere ter porta própria para abrir e fechar. Eles passaram uma tarde inteira sentados na biblioteca, com as agendas do Eduardo espalhadas na mesa, Isabela fazendo perguntas e Marcos respondendo da memória. Ele falava do Pedro com aquela concisão de quem aprendeu a carregar saudade sem deixá-la virar ornamento. Contou como o pai ria. Contou que ele era péssimo motorista e bom cozinheiro. Que tinha uma coleção de rádios antigos que não funcionavam e que ele consertava um de cada vez com uma paciência que não demonstrava em mais nenhuma outra área da vida. Isabela ouvia e guardava. No fim da tarde, Marcos se levantou para ir, parou na porta da biblioteca e olhou ao redor, para o espaço que tinha sido do Eduardo e agora era dela. Ele ia ficar feliz de saber que você achou o lugar, Marcos disse. O meu pai? Os dois. Ele ficou olhando para ela por um momento. O Pedro me dizia que as filhas revelam os pais, que a gente descobre quem um homem foi de verdade quando vê no que a filha vira. Isabela ficou quieta. Então o que você acha que ele foi? Ela perguntou. Marcos ficou pensando. Então disse, com o cuidado de quem escolhe as palavras como escolhe o momento. Alguém que fez o que pôde com o que tinha e que deixou a parte mais importante de fazer para você. Naquela noite, depois que Marcos foi, Isabela foi até a varanda da ala leste. Era noite de outubro, São Paulo lá embaixo com o barulho que nunca para, as luzes que nunca apagam. Ela ficou de pé no parapeito de pedra que o Eduardo tinha mandado reformar em 2018, olhando para o jardim de inverno escuro abaixo, as orquídeas invisíveis na escuridão mais presentes. Renato veio atrás dela. Ficou parado na porta por um momento, e ela ouviu sem precisar se virar. Posso? Ele perguntou. A varanda é minha, ela disse. Mas entra. Ele foi até ela. Ficou de lado, olhando para o mesmo jardim escuro. O Marcos foi embora bem? Ele perguntou. Foi. Ela ficou em silêncio por um momento. Ele disse que talvez volte no ano que vem. Tem uns rádios antigos do meu pai que ele quer me mostrar. Os rádios que o Pedro consertava. Você ouviu? Um pouco, passando no corredor. Ele ficou quieto por um momento. Você vai querer conhecer o resto da história do seu pai. Vou. Ela ficou olhando para o jardim. É estranho. Eu passei a vida inteira achando que eu sabia quem ele era porque eu me lembrava dele. E agora eu estou descobrindo que eu me lembrava de uma parte pequena, a parte de criança. A parte de criança. Ela ficou quieta.
Tem muito do Pedro que eu nunca ia saber se não tivesse ficado aqui, se tivesse feito as malas. Renato ficou em silêncio ao lado dela. Você não ia fazer as malas, ele disse. Não com vaidade, com certeza simples. Não ia, ela concordou. Mas não porque eu não pude, porque eu não quis. Ele a olhou. Ela ainda estava olhando para o jardim, mas havia algo que ela sentia na qualidade do silêncio ao lado dela. O tipo de silêncio que acontece quando uma pessoa está prestando atenção de verdade. Você acha que o Eduardo sabia o que ia dar? Renato perguntou. Não. Ela se virou finalmente. Ficou de frente para ele no frio suave da noite de outubro. Eu acho que ele apostou que se as coisas fossem difíceis o suficiente, a gente ia descobrir o que a gente era capaz de ser. Ela pausou, que é diferente de saber o que vai dar. Renato ficou olhando para ela por um momento. Havia nele aquela abertura que ela tinha começado a ver nas últimas semanas, a camada abaixo da reserva e do método, o homem que estava aprendendo a não guardar tanto e deixar o outro ver. Eu não fui honesto o suficiente durante muito tempo, ele disse. Não foi. Eu vou errar de novo, não da mesma forma, mas de outras, eu sei. Ela o olhou. Eu também vou errar. Provavelmente de formas que nem consigo prever ainda. A diferença é que dessa vez a gente vai falar. Desde que você não espere que eu seja diplomática toda hora. Ele fez um gesto levemente exasperado que era o mais próximo de humor genuíno que ela tinha visto nele em meses. O Eduardo também era assim, direto sem aviso. Pelas agendas era. Ela virou de volta para o jardim. Deve ser o que ele viu no Pedro. Eles ficaram em silêncio por um tempo na varanda de pedra, o barulho de São Paulo lá embaixo, as orquídeas invisíveis no escuro do jardim de inverno. Era o tipo de silêncio que não precisava ser preenchido, o tipo que acontece quando duas pessoas descobriram como ficar juntas dentro do silêncio sem que ele pese. Não era tudo resolvido. Era um começo de novo, que é diferente. Não apaga o que veio antes, só escolhe que o que vem depois vai ser construído diferente. A varanda de pedra que o Eduardo tinha mandado reformar sustentava os dois com a indiferença tranquila da pedra boa, que não pergunta o que vai acontecer em cima dela, só sustenta. E por essa noite era o suficiente.